enfim. E tivemos mais quase 3,5 milhões de pessoas infectadas. A gente sabe por pesquisa que esse número deve ser multiplicado por 7, né, para poder, de fato, a gente ter uma noção do número de pessoas que já estão infectadas, enfim, né. Para a gente é muito importante poder estar falando disso hoje com companheiros aí que já citamos, né, que estão com trabalhos muito importantes, muito sérios, muito aprofundados, de cuidado, de construção de redes com essa população, e a gente acha que, nesse momento, a grande importância de estar discutindo isso aqui dentro da escola é também resgatar o papel da ciência. A ciência tem um compromisso, tem uma responsabilidade com o enfrentamento da desigualdade e com, agora, o enfrentamento da pandemia. Então, a universidade está podendo discutir isso com vocês, enfim, né, em outros espaços. A gente entende que é uma questão fundamental e no momento em que a ciência tem sido negada, tem sido deixada de lado. Essa semana mesmo a gente teve a diminuição importante de recursos estaduais para pesquisa, né? Tivemos mais recentemente também de recursos federais. A Unifesp tem 99 pesquisas em andamento com relação ao Covid, então é a universidade que está tentando se colocar nesse espaço, né, de trazer a produção do conhecimento para dialogar com a vida das pessoas. Esse é um tema muito amplo, então eu escolhi 3 pontos apenas para a gente poder conversar, a partir das populações que estão em situação de vulnerabilidade. O primeiro dele é a gente ressaltar que não é uma pandemia, são muitas pandemias. No Brasil já seriam muitas pandemias pela sua grandeza territorial, pela sua diversidade. Pensar a Amazônia é diferente de pensar o interior do Mato Grosso do Sul, é diferente de pensar cidades adensadas como São Paulo, enfim, então já seriam muitas pandemias. Mas esta pandemia, ela se torna muitas, se acentua essa diversidade da pandemia, porque ela escancara, ela visibiliza a absurda desigualdade social que nós já vivíamos no Brasil. Essa pandemia começou branca, e hoje ela é negra, ela é indígena, ela é presidiária, ela é quilombola. Nós temos pesquisas que mostram que tem 2,7 vezes mais óbitos entre a população negra do que a população branca. Então, são dados que vão colocando muito claramente como essa pandemia escancara uma desigualdade e amplia essa desigualdade. Existe uma estratégia que tem sido usada pelos governos, né, por vários governos, que ela é muito importante nessa discussão, que é a individualização da responsabilidade pelo isolamento e pelas medidas de proteção. Nós temos hoje pessoas que estão em condições de moradia, 8 pessoas, a gente só está falando de casos reais, né? 8 pessoas que moram em 2 cômodos e dormem 6 pessoas no mesmo quarto. Como eu posso dizer para aquela pessoa para ela se isolar? A responsabilidade não pode ser individual. Nós temos pessoas em situação de rua, aumentou o desemprego, infelizmente voltou, né, para a nossa agenda fortemente a questão da fome. Nós temos uma pesquisa aqui da Unifesp, que é uma pesquisa que envolve 16 territórios vulneráveis, que envolve 6 campi da Unifesp, Baixada, Diadema, Osasco, Zona Leste, São Paulo e Guarulhos, uma pesquisa que está envolvendo 108 pesquisadores, 60 pesquisadores bolsistas, tem alunos, inclusive, que estão participando conosco, e é uma pesquisa que tem visibilizado essa desigualdade na vivência da pandemia, que tem visibilizado como que essa população, que a gente está chamando de vulnerável, que está em territórios, que são territórios vulneráveis, não é a população que é vulnerável, é o território que é vulnerável, né? Como ela tem vivido de forma muito mais aguda o sofrimento nessa pandemia. Nós temos o Data Favela, que é uma instituição que faz pesquisas nessa área. Ele disse que dos 20 milhões de pessoas que moram no Brasil em assentamentos precários, 86% deles hoje têm dificuldade de garantir o acesso ao alimento e o acesso a produtos de higiene. Então, a gente não pode lidar com essa pandemia como se todos fossem pessoas que conseguem individualmente, né? Estou aqui agora falando com vocês na minha casa, posso ter essa possibilidade de estar aqui falando com vocês, com meus filhos, enfim, mas isso não é uma realidade para a maioria da população brasileira, né? Nós temos, por exemplo, agora, situações que agravam isso. Na pesquisa, a gente foi tendo contato numa comunidade da Baixada Santista, só tinham acesso à água de noite, foi cortado esse acesso à água. Na Cracolândia, onde também estamos na pesquisa, tinha um único ponto de água para você tomar e se higienizar. Esse ponto de água foi fechado. Então, nós temos que perceber a responsabilidade que temos pública,
de cuidar da pandemia de uma outra forma. O segundo ponto, para não, é a centralidade do SUS nesse momento. A gente tem conversado muito isso com os alunos, muito isso nessa UC, a responsabilidade que o SUS tem. Sem um sistema universal e público, o Brasil estaria hoje vivendo um genocídio, uma mortalidade muito maior do que ele está vivendo hoje. O SUS, mesmo desfinanciado, a gente tem conversado isso com os alunos, mesmo desfinanciado, ele tem feito a diferença, ele tem sido aquilo que tem garantido a milhões de brasileiros o acesso a um cuidado necessário durante a pandemia. E não só o cuidado hospitalar, na UTI, a discussão dos respiradores, dos hospitais de campanha, que também são fundamentais, obviamente, para garantir a vida, mas também por esse trabalho que a gente queria muito que você tivesse tido a oportunidade de ver ao vivo, né, de estar nos territórios, esse trabalho que é anônimo das unidades básicas de saúde, junto com os movimentos sociais em cada território. E é hora da gente, então, assumir fortemente a defesa do SUS. A gente está perdendo a disputa da comunicação sobre o SUS. As pessoas estão, no iniciozinho, iam até na janela, aplaudir, os meios de comunicação falavam do SUS, agora percebam que o SUS sumiu da comunicação, né? E a gente tem que disputar esses espaços, disputar a possibilidade de conversar com as pessoas sobre a importância do SUS. E a gente precisa formar para o SUS. O nosso curso, infelizmente, é um curso que tem poucos espaços na sua formação durante os 6 anos, e, de fato, o SUS está central na nossa discussão, na nossa formação. A gente gostaria muito, nessa UC do segundo ano, poder trazer cada um de vocês para esse processo, essa postura de defender o SUS como um sistema necessário, público e universal, né? A gente tem que ter clareza de que, sem o SUS, sem um sistema universal e público, a gente vai aprofundar a desigualdade do Brasil. E o último ponto que eu quero ressaltar, que é uma questão muito importante, é a força que nós temos no meio dessa tragédia. A gente tem visibilizado mais a força, o enorme protagonismo dos movimentos sociais em cada território. A nossa pesquisa também tem aparecido com muita força. Nós temos uma comissão de acompanhamento em cada território, onde fazem parte os bolsistas pesquisadores que moram nos territórios, que moram na Zona Leste, na favela do Elian, que moram em Diadema, em Eldorado, que moram na Cracolândia, enfim, são pesquisadores que estão conosco, fazendo esse acompanhamento da vivência da pandemia, e eles têm forjado um outro jeito de se organizar. As populações ditas vulneráveis têm, na verdade, nos ensinado, elas têm nos colocado uma possibilidade de vivermos a nossa forma de fazermos redes solidárias. O Bruno Latour fala, né, que a gente vai ter nessa pandemia que rever o que é necessidade, que rever o nosso consumo, que rever o jeito como estamos habitando esse planeta. E a gente acha que, se a gente olhar essas organizações sociais que a gente está tendo, e hoje o Hélio vai estar aqui falando conosco sobre isso, né, nós vamos poder sair dessa pandemia um pouco diferente do que nós entramos, né? Podemos sair dessa pandemia mais plurais, podemos sair dessa pandemia olhando mais, nos conectando mais com as redes que existem nos territórios, que existem as populações que estão em territórios de assentamento vulnerável, né? Então, o Brasil, muita gente fala que quer que o Brasil volte ao normal. Nós não queremos voltar àquele normal, onde a desigualdade, o genocídio, onde já morriam a cada 26 minutos um jovem negro no Brasil. Então, a gente não quer voltar ao normal, porque esse normal não é o normal que deveria ser banalizado, né? A gente quer sair da pandemia mais fortalecido nessa perspectiva e nessa certeza de que a gente tem que estarmos nos formando para sermos atores dessas redes solidárias sociais. Nós temos uma poeta, né, a Cora Coralina, que é de Goiás, interior de Goiás, que ela diz que tem mais esperança no meu passos do que tristeza nos meus ombros. Então, o que a gente quer discutir com vocês hoje não é só mostrar uma realidade que é uma realidade triste, que é uma realidade que hoje está deixando todos nós, né, bastante preocupados com o que está acontecendo, mas não é só para mostrar o que está acontecendo de forma desigual, de forma que nos coloca sempre numa posição de muita tristeza. É para poder a gente conversar com vocês, construir com vocês a possibilidade de que, na formação, vocês como cidadãos, como alunos, depois como profissionais, possam, em todo o tempo, estarem conectados com essa questão que hoje tem aparecido muito centralmente, e parece uma questão óbvia, que é que toda vida vale a pena, né? Portanto, a gente tem que estar olhando para isso durante todo o tempo da nossa ação, tendo a certeza de que podemos fazer a diferença nessa construção, né, de uma sociedade onde, de fato, toda vida vale a pena. Então, essas são as provocações que a gente quer fazer iniciais para vocês, né, com relação às populações vulneráveis e à pandemia, para que a gente possa depois ir aprofundando com populações específicas essa discussão, né?
Então, agora, nós vamos passar para a Sofia, né, Sofia? Quer apresentá-la, Nana? Ai, eu sinceramente, eu prefiro que a própria pessoa se apresente, porque eu acho tão estranho apresentar o outro, sabe? Assim, eu não sei. A Sofia é uma parceira querida nossa, assim, do Departamento de Medicina Preventiva, trabalha muitos anos no Projeto Xingu, e gostaria que você falasse de você. Me causa estranhamento isso, Sofia. Não tem problema. Então, eu sou Sofia Mendonça, sou médica sanitarista, formada aí na escola, e coordeno o projeto Xingu, que é um programa de extensão da Escola Paulista. Ele trabalha com povos indígenas, o projeto existe desde 65. Eu trabalho com saúde indígena desde 81, ainda era aluna, na verdade, desse grupo, do projeto Xingu, de extensão. E eu fiz assim, embora eu seja uma médica sanitarista, eu tive uma boa formação também na área de antropologia. Então, é a partir daí que eu vou falar um pouco com vocês. Eu sei que tem alguns alunos que estão aí na sala, que são também do grupo do Xingu. Ontem nós tivemos uma conversa deliciosa com uma indígena que está fazendo medicina, está no último ano lá da UFMT, e foi muito bacana o modo que ela se colocou, e apareceu muito essa presença da vulnerabilidade, das desigualdades, do estranhamento de ter uma indígena no curso de medicina, né, numa universidade pública, enfim. E falar sobre a pandemia é um pouco como a Lumena falou. Eu acho que a pandemia ela trouxe holofotes, acenderam todos os holofotes para a desigualdade, né, para essa iniquidade e que a gente vive e que passa de uma maneira muito normalizada, né, tida como normal, como disse a própria Lumena, né. E aí, falar de desigualdade e falar da pandemia, a gente tem que pensar, é curioso, porque no começo aí da pandemia tinha muitas falas de todas as áreas, dizendo, nós estamos vivendo todos iguais, nós todos estamos vivendo isso, todo mundo está igual. Igual nada, gente, como assim igual? Não faz sentido nenhum essa fala, de que essa doença é democrática, ela não é, não tem nada de igual. Então, aquilo já me incomodava desde o início. E aí, olhando a situação dos povos indígenas, o que a gente vê? A gente, assim, de alguma maneira, a gente está sentindo um pouquinho, se a gente se colocar no lugar do outro, se a gente tiver empatia, um pouco o que eles viveram séculos, que foi enfrentar epidemias no contato com o não índio. Então, essa sensação que a gente está tendo de medo, de pavor, de desestruturação das famílias, das perdas, né, as perdas sem explicação, uma coisa absurda que a gente está vendo as famílias passarem por isso, os índios estão passando há séculos. Todas as epidemias, né? Então, a gente não conhecia o vírus, mas eles não conheciam os vírus por séculos, enfim. Essa é uma das questões que mostram dois lados. Um, a vulnerabilidade, que eu vou falar mais adiante, mas outro, uma fortaleza, de quem já experienciou isso muitas vezes e criou estratégias próprias para lidar com isso. E isso é interessante, se a gente souber ouvi-los e fazer junto, e construir junto com eles estratégias de enfrentamento. Então, para falar das grandes vulnerabilidades, sobre vários aspectos, eu queria falar de algumas questões que eles já partem de um lugar que é de grande vulnerabilidade. Primeiro, o acesso ao serviço de saúde. Embora exista, e aí vocês aprenderam esses dias, nesse bloco, a questão do SUS. Eu vou procurar alinhavar, Lumena, como você falou, são 3 blocos, fala do SUS, né, fala da atenção básica e fala das redes. Essa minha fala vai tentar costurar um pouco isso. Por exemplo, o SUS,
quando ele foi pensado muito com o olhar do urbano. O SUS rural ficou muito tempo ele não estava dentro do desenho. Não estava dentro do desenho. Ele começou a entrar no desenho quando apareceram a estratégia de saúde da família, né? Principalmente no Nordeste. Então, por isso, esse pensamento, o SUS é fundamental, é crucial, e eu concordo plenamente com a Lumena nessa necessidade da gente valorizar, e esse momento é um momento privilegiado para isso, inclusive. Mas acho que o SUS precisa melhorar essa capacidade de entender, de compreender o SUS rural. Quem está fazendo ele aprender é o sistema de saúde indígena, que é um subsistema que faz parte do SUS, embora muitos gestores não pensem dessa maneira, ele faz parte e ele mostra para a gente alguns caminhos, e isso é muito interessante, que é o subsistema de atenção à saúde do índio, que é o SASI-SUS. Mesmo assim, existem muitas lacunas, particularmente onde estão morando os índios, nas aldeias, que é a região centro-oeste e a região norte. Existem muitas lacunas. Vocês viram, e a gente acompanhou, por exemplo, que UTI, né, para você chegar numa UTI, assim, 80% das aldeias, para chegar numa UTI, no mínimo 200 quilômetros, de barco, de avião, enfim. É uma distância concreta, geográfica, e também o que ocorre é que, por exemplo, em Manaus é o único lugar do estado que tem uma UTI. É louco isso, né? Então, existem, sim, muitas lacunas. Mato Grosso também tem muita dificuldade de lidar com isso, né? Então, essa é uma primeira vulnerabilidade grande, a falta de acesso, a dificuldade de acesso. Tem uma outra questão, que o próprio sistema de atenção à saúde do índio, ele está sendo deturpado, ele está perdendo a sua especificidade, ele está tendo uma postura medicalizante, e, ao mesmo tempo, as ações em campo, que deveriam ser resolutivas, elas estão completamente invisibilizadas e não resolutivas. Então, essa é uma questão também que tem a ver com os últimos anos aí do modelo de atenção à saúde do índio. Para além dessa questão do SUS, a gente tem uma questão que é chave, e nesse governo está mais evidente, que são as invasões do território. O desmatamento, a queimada, a invasão de garimpeiro, de madeireiro, de grileiro, enfim, tem várias músicas, inclusive, que fazem essa toada já há décadas, que falam sobre isso. Então, qualquer invasor de terra indígena, ele já carrega uma possibilidade de contaminação, de contágio, e levar os vírus. Isso, inclusive, foi usado para extinguir povos inteiros na década de 70. O uso de vírus em roupas doadas para exterminar povos indígenas. Então, essa é uma prática que já aconteceu e que está voltando a acontecer. Então, a gente tem visto, por exemplo, na terra indígena Yanomami, uma boa parte dos infectados aconteceu por conta das invasões dos garimpeiros, né? Enfim, outra vulnerabilidade, para além deles terem que estar o tempo inteiro lutando pelas terras e contra as invasões, desmatamento, as queimadas, você tem uma carga acumulada de doença. Então, houve um inquérito, por exemplo, nutricional nacional, que apontou uma porcentagem enorme de doenças relacionadas à desnutrição, anemia, entre os povos indígenas. Então, eles já partem de uma carga de doença, né, que também os coloca numa posição de maior vulnerabilidade diante da pandemia. Em alguns casos, em alguns povos, você tem um agravante que
A incidência das doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, entre os Chavantes, os coloca como mais vulneráveis ainda. Então, a diabetes, a hipertensão, a obesidade, entre alguns povos, tem tornado eles um alvo grande e de grande mortalidade. A letalidade, para vocês terem uma ideia, entre os Chavantes dessa doença, é 7,29 no dia de hoje. É muito alta. Enfim. Outras vulnerabilidades, pessoal, têm a ver com o modo de viver. Quer dizer, ao chegar uma epidemia, quer dizer, uma pessoa contaminada, uma pessoa infectada na aldeia, a chance dela passar para os outros, ela é maior, porque eles têm um modo de viver comunal. Eles têm um modo de conceber a família que é diferente da nossa, que é nuclear. A deles é de família ampliada. Então, as casas, você tem 20, 30, 40 pessoas que moram naquela casa. E a relação entre eles e o uso compartilhado de instrumentos, de coias, de várias coisas. Esse compartilhar é muito comum. Então, a chance de você alastrar a doença rapidamente na aldeia é muito grande, né? Bom, uma outra vulnerabilidade especial para essa questão da Covid é a incidência dos casos graves entre os mais velhos. O que significa isso? Que os povos indígenas, além de terem a vulnerabilidade de perderem ou de ter uma depopulação, uma perda de vidas, têm, infelizmente, quem está morrendo são os mais velhos, os guardiões da cultura, do conhecimento tradicional, seja das plantas, do universo, da visão de mundo, dos rituais, das rezas, eles é que estão indo embora. Então, isso é mais grave, porque isso acaba levando a uma dificuldade de reprodução cultural, social e cultural. Então, essa é uma vulnerabilidade maior também em relação aos povos indígenas, na pandemia. Uma das coisas que a gente tem achado, e eu vou partindo já para os finalmente, para a gente depois conversar um pouco sobre isso, uma outra vulnerabilidade que tem aparecido, e aí por conta da postura do governo e de muitas pessoas, são as mensagens ambíguas e fake news que chegam para os povos indígenas. Se, por um lado, eles têm usado de uma forma muito importante as redes sociais, o movimento social indígena tem usado muito essa ferramenta de uma maneira muito positiva, por outro lado, tem também carregado fake news e mensagens ambíguas para dentro das áreas. Então, essa é uma questão grave que tem levado a doença para dentro da aldeia. Então, muitos jovens, muitas pessoas acreditam que é uma gripezinha, né, e que não tem problema nenhum, e que vão e voltam da cidade e acabam carregando o vírus para dentro das aldeias. Então, o que fazer com isso, com toda essa vulnerabilidade? O que tem sido feito? A grande arma, gente, tem sido a comunicação, a informação. Isso é chave, isso é super importante. E isso tem sido feito de vários modos. Áudios, podcasts, né, vídeos, conversas como essa, com as aldeias, com as lideranças, com os caciques, com os agentes de saúde. Essa conversa, essa fala direta, quando eles percebem, quando os indígenas percebem, entendem a doença, eles se protegem mais. E a gente tem visto vários povos, mesmo no Xingu, em algumas regiões, entrou a doença de uma forma completamente descontrolada. Em outros povos, dentro do Xingu mesmo, por exemplo, que eu tenho mais contato e estou acompanhando mais de perto, você tem vários povos que estão segurando, que não deixaram entrar ainda a doença. Porque eles entenderam, eles compreenderam a doença, eles sabem o que fazer, eles têm uma memória ancestral de ir para os acampamentos, sair fora para ficar protegido dessa doença, e isso tem dado muito certo. Essa estratégia tem dado muito certo. Então, a comunicação é fundamental,
A construção coletiva de estratégias de enfrentamento é fundamental. O isolamento é uma coisa importante, e eles sabem como fazer isso dentro da casa ou mesmo da aldeia. Eles têm feito isso, particularmente aqueles que entendem o que é a doença, né? E é isso, gente. Eu tenho algumas taxas aqui de letalidade, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, enquanto no Brasil a gente está com, por exemplo, hoje no Brasil a letalidade está em 3,22, para a PIB e o Comitê Nacional de Vida, ligado à articulação dos povos indígenas do Brasil, está em 2,64. Para a CESAI, que é a secretaria que atende os povos indígenas, está em 1,70, porque eles não consideram os índios que estão fora da aldeia. E você vê, mesmo entre os indígenas, disparates, assim, enquanto em alguns lugares não tem nada, não tem nem a doença, em alguns lugares, como o Chavante, você tem 7,29 de letalidade, que é altíssimo, e mesmo no Xingu, hoje está em 5, que também é muito alta, mas está localizado num dos polos base e que não tem controle sobre a doença. Era um pouco isso que eu queria falar para vocês. Acho que a gente pode depois expandir, conversar ou tirar dúvidas. Acho que o mais importante disso, como a Lumena falou, é o movimento indígena, o movimento social, incorporar e saber das suas ferramentas, das suas estratégias e se colocar para esse enfrentamento. Esse é o grande ensinamento. Obrigada, Sofia. Vou chamar agora o Reginaldo. O Reginaldo é o diretor da UNAS, União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, e coordenador do Observatório de Heliópolis, de Olho na Quebrada. Reginaldo, fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, sim. Sim. Opa, então. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer quando eu posso participar desses espaços e falar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido aqui em Heliópolis, através da UNAS, né? E através desses projetos que acabam colaborando aí com o desenvolvimento do nosso território, da nossa comunidade, né? Meu nome é Reginaldo, sou morador aqui da comunidade de Heliópolis, todo último semestre de serviço social. Hoje eu coordeno o projeto Observatório de Heliópolis, de Olho na Quebrada, vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas também faço parte da direção da Rádio Comunitária Heliópolis e sou também um dos membros da diretoria da UNAS, que é a Associação de Moradores aqui de Heliópolis, que desenvolve diversos trabalhos, né? Então, para começar minha fala, eu queria passar um pouquinho da visão do que é o Heliópolis, né? Para vocês entenderem essa comunidade aqui, que é considerada uma das maiores comunidades do Brasil, né? Então, Heliópolis tem 180 mil habitantes, né? Ela é dividida por 10 núcleos e tem 1 milhão de metros quadrados, né? Cerca de 53% da população de Heliópolis é constituída de crianças, adolescentes e jovens, né? Então, é uma comunidade bem jovem ainda. Nesse território, né, a gente teve diversos desafios, né? O primeiro desafio foi a questão da moradia, né? Então, as primeiras famílias que vieram para Heliópolis, em busca de uma vida melhor, então saíram do norte, nordeste, tudo, vieram para São Paulo e acabaram comprando um terreno aqui em Heliópolis, né, para construir seu barraco e tal, para poder construir sua vida em São Paulo, né? E aí esses primeiros moradores, isso na década de 70, né, começaram a chamar seus familiares para vir para cá, para poder povoar e para poder se sentir mais seguro, né? Então, era um de terreno, né, de matagal, de muitas mamonas e tudo mais, né? E aí esses moradores criaram uma comissão de moradores para poder
primeiro, enfrentar o poder público que queria, né, tirar as famílias daqui, né, e em segundo também para enfrentar os grileiros, que eram pessoas que se diziam donos dessa terra, né, e aí acabava vendo um terreno aqui para um morador, né, e para outro, e aí os moradores acabavam brigando entre si, enquanto esses grileiros pegavam o dinheiro dessa população, né. E aí, com essa comissão de moradores, isso no finalzinho da década de 80, nasce a UNAS, né, que significa União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, né. E a UNAS nasce primeiro com essa questão da moradia, né, de garantir a moradia, mas os moradores perceberam que se garantir a moradia não era só ter um teto para se viver, né. Então, você ter uma moradia, você ter uma educação, a cultura, o esporte, o lazer, né, a cidadania plena em todos os sentidos, o saneamento básico, né? E aí a UNAS começou a atuar nessas outras frentes, né? Através de movimentos sociais, né? Através de uma linha de atuação voltada mais para a educação, né? E aí a UNAS foi crescendo, né? Hoje, os princípios da UNAS, nós temos 5, né? Então, autonomia, solidariedade e responsabilidade, tudo passa pela educação e escola como centro de lideranças. Então, são esses 5 princípios aí que acabam norteando nosso trabalho, nossas ações aqui na nossa comunidade. A UNAS impacta diretamente 10 mil pessoas, né, por mês. São 53 projetos aqui na nossa comunidade. Hoje, a UNAS tem um grupo de 800 trabalhadores, colaboradores, né, que atuam nesses projetos. Nós temos 10 frentes de atuação aí. E entre esses 53 projetos que a gente tem o projeto Observatório de Heliópolis, de Olho na Quebrada, né? Que é um projeto que tem 2 frentes de trabalho. A primeira é a questão do resgate da memória. Já visto que eu estou falando aí de uma comunidade que... Reginaldo, desculpa te atrapalhar. Aí, e foi se transformando. Desculpa, se você puder chegar um pouquinho, o microfone está um pouco distante. Se você conseguir chegar a boca um pouquinho mais próximo, talvez, acho que melhora. Não sei se sou só eu, mas tá bom? Melhorou agora? Melhor, obrigada. Vê se melhorou. Sim. Então é bom dar um toque, porque a gente vai falando aqui nem percebe, né? Às vezes falha e tudo mais, então é bom vocês aí avisando aí. E também dá um toque do tempo, tá? Vai ser breve minha fala, mas vocês vão dando um toque. Beleza, obrigada. Então eu estava falando do projeto, né? Eu cheguei no projeto do Observatório de Heliópolis, de Olho na Quebrada, que é um projeto que visa 2 frentes de trabalho, né? A primeira é o resgate da memória. Eu estava falando dessa história de lutas e de conquistas de Heliópolis, e estava falando que é uma comunidade bem nova, né? Então, ainda. E aí, essas novas gerações não sabem, né? Dessas lutas que teve, dessa transformação de Heliópolis. Então, está pegando uma Heliópolis totalmente diferente do Heliópolis do início. Então, a gente quer passar, através do projeto, né, fazer um resgate dessa história para que essas novas gerações saibam a importância que tem de você lutar pela melhoria do bairro, da comunidade, do local onde você vive, né? E a outra frente de atuação é a coleta de dados específicos de Heliópolis, já que a gente não tem dados local, né? Então a gente pega dados do distrito, do município, né, do estado, do país, mas quando você vai para as localidades, né, para os territórios, para as comunidades, às vezes você não encontra dados específicos, né? Então, o primeiro dado que a gente queria saber aqui de Heliópolis era quantos somos, né? Então, a gente falava que 520 mil habitantes, né? O IBGE falava que era 62 mil, né? Isso de 2000, depois do censo de 2010, deu 65 mil habitantes. Então, em uma década, pelo censo, a gente só tinha aumentado 3 mil habitantes, né? E a gente via que isso não era realidade da Secretaria de Habitação, né? Da Subprefeitura do Ipiranga, que são 180 mil habitantes, né? E em 2015 tinha um dado que era 140 mil habitantes, né? Então você vê que os dados, né, se contradizem e são dados diferentes, né? E às vezes do mesmo órgão que é da prefeitura. Então essa era a nossa inquietação em relação aos dados específicos, né? A gente fala que tem 220 mil habitantes, mas o dado oficial que a gente utiliza é esse dado da subprefeitura, de 180 mil habitantes.
né? E outra coisa também que o projeto começou a desenvolver foi trabalhar o território através do mapa, né? Então, como nós nos enxergamos? Então, através desse levantamento do IBGE, a gente viu como que o Estado, às vezes, não enxerga, né? Através desses dados. Mas a gente queria saber também como que Heliópolis se enxerga. E a gente fez um trabalho através do mapa aqui de Heliópolis, né? Dividindo o mapa por esses núcleos e vendo como que hoje os moradores enxergam Heliópolis, né? Então, antigamente, Heliópolis era dividido por glebas e núcleos, mas hoje a gente fala, né, a juventude fala que Heliópolis é dividido por quebrada. E a gente fez um mapa de acordo com essas quebradas, né, que a gente desenvolveu através de uma pesquisa com os moradores aqui de Heliópolis, né? E aí a gente dividiu o mapa em 7 núcleos, né, que era o Imperador, o Paquistão, Lagoa, Mina, os Redondinhos e a Coab. Então, através desses núcleos, a gente começou a desenvolver as ações e ver, sabe, uma nova maneira de enxergar o território, né? Então, tudo ia bem, tudo ia maravilhoso, até chegar a questão da pandemia, né? Então, o coronavírus, a gente estava acompanhando o que estava acontecendo lá na China, né, e posteriormente na Itália, né, e a gente já estava muito preocupado, porque sabia que no Brasil a gente já estava vendo, né, um momento muito difícil de desemprego, de desigualdade, né, de falta de oportunidades, e quando chegasse a pandemia aqui, né, ia se agravar todas essas questões, né. E aí a gente começou já a se organizar, né, e aí tirar algumas estratégias aqui para poder preparar aqui a população para poder enfrentar, né, o coronavírus. Então, o primeiro passo que a gente fez uma mobilização lideranças aqui, né, através de uma reunião, e essa visão do núcleo, cada núcleo chamou, né, os trabalhadores, as lideranças de cada território desse, né, de cada núcleo desse, e criaram uma comissão de voluntários, né, e aí através dessa comissão de voluntários a gente foi começar a fazer primeiro, a princípio, uma campanha, né, de orientação das famílias, porque tinha muita fake news, não sei se vocês lembram aí no início da pandemia, tinha muita informação incorreta, né, então muita fake news, e a gente estava muito preocupado de manter o equilíbrio ali, de informar a população, mas ao mesmo tempo também, né, não deixar que os fake news tivesse força. Então tinha vídeo de pessoas desmaiando na rua, naquele momento falando que era de Covid, aí falavam que era aqui em Heliópolis, que era aqui em São Caetano, né, a gente estava vendo todas essas fake news aí e tal, e mostrando que não era isso, que não era assim, mas ao mesmo tempo toma cuidado, porque também não queria que a população relaxasse, mas também nós não queríamos que a população achasse que era só uma gripezinha, né, que ia chegar na nossa comunidade, né, e isso já no comecinho de março. E agora a gente já começou a fazer uma campanha de arrecadação de doações, né, começamos a utilizar né, e um carro de som também, para poder orientar a população. Então, gravamos vinhetas e tudo mais, né, principalmente para poder lidar com essa questão da pandemia aqui na nossa cidade, com o público jovem, que já foi passando, acaba pegando, né, que o grupo jovem, o jovem faz parte do grupo de risco, né, e foi um erro enorme que acarretou aí a juventude, às vezes, não se cuidando da maneira que deveria ser, da forma que deveria ser, né, e prejudicando, às vezes, os idosos que estão aí se cuidando, né, e evitando se contaminar. Mas a gente fez uma pesquisa do Heliópolis, né, então a gente já estava preocupado, já tinha alguns casos aqui, né, e a gente, quando foi decretado, né, a quarentena, a gente tinha uma preocupação enorme, qual que seria o impacto dessas famílias, né, então a gente fez uma pesquisa com 514 pessoas, né, onde a gente percebeu que a média familiar era de 4 pessoas, né, por família, e 19% dessas famílias tinham um idoso em casa, né, e a renda mensal era de até 2 salários mínimos. Então a gente foi percebendo aí, né, com esse perfil das famílias de Heliópolis, que realmente com a questão da quarentena as pessoas tinham que ficar em casa, mas também tinha a questão do trabalho, né? Então a gente percebeu que dessa vez 65% deixam de trabalhar seguindo as orientações, né, de isolamento. Então o pessoal aqui a início
né, estava até respeitando. Então, 65% da população acabou tentando trabalhar e tentando ficar em casa para evitar se contaminar. E 68% logo de cara tiveram um impacto na sua renda, né? Então, a sua renda foi diminuída ou foi zerada, né, com o início aí da quarentena. Né? E outra coisa, a gente já desconfiava com a pesquisas, né? Com a pesquisa, a gente conseguiu realmente, de fato, comprovar que quanto menor a renda, maior o impacto na família, né? Então, quanto menos você ganha, mais você vai sofrer com a questão da pandemia né, e do isolamento e tudo mais, né? E da prevenção também. Aí depois a gente foi fazer outro levantamento, né? Já em maio, em relação ao número de mortes que tinham aqui em Heliópolis, porque como eu falei no início, a gente tem muitos dados específicos do distrito, né, ou do município e tal, mas quando vem para o território mesmo, né, esse é o nosso desafio. E com essa questão também do desencontro de informações dos governos, né, a população aqui acabou relaxando, né, então esse discurso que isso era uma gripezinha, que jovem, né, não faz parte do grupo de risco, teve um impacto enorme, que no começo as pessoas estavam respeitando, depois dessas falas, né, as pessoas acabaram indo para casa, saindo de casa, né? Acabaram voltando ao trabalho, quem conseguia, né? Os autônomos acabaram também continuando as suas atividades e tudo mais. E os números de casos aqui estavam aumentando e a gente ficou com essa preocupação de mostrar que o vírus já estava em Heliópolis aqui. Não era só caso isolado, né? Já fazia parte de todos os núcleos que a gente estava atuando aqui. E aí, nesse levantamento, a gente conseguiu é, identificar 24 casos de mortes, né, aqui em Heliópolis, e 138 casos de pessoas infectadas. Né? Então, esse levantamento que a gente fez foi através, né, de um formulário online, respeitando todas as orientações, né, mas que as pessoas acabam colaborando muito com a gente, né, nessas pesquisas e tudo mais, respondendo o nosso questionário, porque sabe a importância de ter esses dados aqui para nossa comunidade, para nosso território, né? E aí, através desses dados, a gente começou a fazer um trabalho específico nos territórios, né? Aqui nas quebradas que a gente chama, que tinha mais pessoas infectadas. Era o núcleo Mina e o núcleo Lagoa. Então a gente começou a fazer um trabalho específico nas regiões para poder orientar e para poder evitar que mais pessoas fossem contaminadas. Já no finalzinho de maio, início de abril, a gente fez outra pesquisa em relação à questão da saúde alimentar, né? Porque a gente falou muito da questão da economia, da questão da saúde, né? E essa questão das doações e tal dos alimentos era uma coisa que nos preocupava muito, porque a gente sabia da importância que tinha, né, para as famílias que estavam sendo beneficiadas com a cesta básica, né, com produtos de higiene pessoal, para poder evitar que as famílias saírem de casa, então deixem de ficar em casa para poder trabalhar, garantir o sustento da família, garantir. Então, com a cesta básica, a gente evitava que essas pessoas saíssem de casa, né? Essas famílias saíssem de casa. E foram 111 chefes de família entrevistados, 80% mulheres, né? Isso mostra o papel e a importância que a mulher tem na família, né? Então, as mulheres que fazem todo esse processo de ser realmente, de fato, a chefe da casa, né? E trazer o sustento para casa aqui em Heliópolis. E logo de cara, teve, assim, os dados que me chamou muito a atenção, que era que, como eu estou na linha de frente aqui, eu sou responsável por um dos núcleos aqui, que é o núcleo Mina, né, a gente está em contato direto com as famílias, né, mas jamais eu pensei que vocês poderiam estar deixando de fazer uma refeição, né, por dia, por não ter essa refeição em casa, né, então deixar de fazer o café da manhã, o almoço ou o jantar, né, então através da pesquisa a gente conseguiu identificar isso, então 8% das famílias estavam fazendo as 6 refeições diárias, né, e dessas, 31% não estão fazendo café da manhã, a principal refeição do dia, né? Então chamou muita atenção esses dados que a gente só conseguiu constatar através da pesquisa mesmo, de fato, e é uma coisa que é real, mesmo eu não tendo contato diretamente com as famílias ali, diariamente fazendo cadastro, entregando cesta básica, né, conversando com elas, era um dado que não tinha me aparecido ainda, né, e através da pesquisa a gente conseguiu identificar essa questão da saúde alimentar. E outra coisa que foi importante também através dessa pesquisa foi
sobre a importância do auxílio emergencial, né? Então, o governo poder contribuir, ajudar as famílias aí, viabilizando o auxílio emergencial, né? Então, 83% dessas famílias que foram pesquisadas solicitaram auxílio de R$ 600, né, emergencial. 32% foram aprovados, né? E 20% reprovados. Então, mais da população de Heliópolis que foram pesquisadas não receberam auxílio emergencial, né? Então, foi também outro dado que chamou muito a nossa atenção. E aí, a gente fez também uma pesquisa relacionada à questão do impacto na cultura, né, dos artistas, né? Porque a gente também viu que essa questão cultural, por se tratar de uma comunidade, que é uma comunidade que tem muito convívio, né? Então, as pessoas estão na rua dia e noite, né? As pessoas circulando pela comunidade e tudo mais. A cultura nas periferias é muito efervescente. Então, essa questão da cultura, foi muito importante fazer essa pesquisa para ver como que os artistas estavam se virando, né? Então, eles, logo de cara, 34% não tinham mais renda, né? Por mais que eles, a atividade cultural nas periferias, as pessoas não conseguem viver, né, da sua arte, né? Mas essa arte acaba complementando a sua renda familiar, né? Então, 34% das famílias aí acabaram, dos artistas culturais, acabaram não tendo mais essa renda, né? 32% falou que caiu muito, né? E 16% falou que caiu pouco. E aí, nesse contexto da cultura, é importante destacar que os artistas aqui da comunidade também fizeram todo esse trabalho, né? De orientação da população, né? Já que esses artistas acabam se tornando referência aqui na nossa comunidade. E a gente também começou a fazer um trabalho em rede, né? Com os Reginaldo, artistas da desculpa. comunidade e com os equipamentos de saúde daqui, do nosso território. Oi? Reginaldo, desculpa te interromper, mas você Oi, pode pode ir falar, Nando. encaminhando para a conclusão, por gentileza? Sim, tranquilo, já estava finalizando mesmo aqui. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de rede, né? Então, com os artistas culturais aqui do nosso território, com a questão também dos equipamentos públicos, então as UBS, então a gente fez uma parceria com as UBS aqui, e uma vez por semana a gente sai com carro de som, com a equipe da UNAS e com os profissionais aqui das UBS, nos núcleos onde a UBS está instalada, para poder orientar a população, porque tem uma diferença da gente, né, enquanto morador, enquanto liderança, fazer esse trabalho de orientação, cria muito mais força quando tem, né, um profissional da área da saúde com a gente, falando, não, realmente, o que eles estão falando de fato é verdade, então a gente tem que se cuidar, a gente tem que evitar se contaminar, porque a gente está perdendo vidas a cada dia, né? E para finalizar minha fala, só acho que cumprimentar a importância do SUS, né? A gente não precisa nem falar, e a questão também do vírus ser democrático, né? Então, vou finalizar minha fala com uma fala de uma moradora aqui de Heliópolis, que falou que esse vírus era o vírus da injustiça, né? Que aí eu fui também da justiça, né? Da desigualdade social. Ele falou, não, isso é mesmo, né? E até separou a questão da desigualdade da justiça, porque assim que quem tem filhos e netos jovens e tal, eles acabam saindo na rua e mesmo ela cuidando, ela corre o risco de se contagiar, né? Então, mesmo ela seguindo todas as orientações, está evitando sair de casa e tudo, ela corre o risco de se contaminar. Então, coloquei esse vírus. Bom, enfim, acabei aí, né? Deu para dar um apanhado do que a gente fez aqui nesse momento de pandemia, né? E a gente quer contar muito com vocês aí nesse processo, né? A academia é muito importante, o saber acadêmico junto com o saber a experiência que existe na comunidade é fundamental para a gente fazer esses trabalhos aí junto e trazer benefícios para a gente. É isso. Obrigada, Reginaldo. Muito Obrigada, bom. Reginaldo. Eu queria chamar agora para a fala a Priscila. Tudo bem, Priscila?
Ela é a Priscila dos Santos, Priscila Pamela Santos, advogada criminal, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da PUC de São Paulo. Priscila, fique à vontade. Oi, bom dia a todas e todos. Vocês me ouvem? Sim. Vamos lá, vou tentar. Estamos ouvindo bem, Priscila. Obrigada. Imagina. Muito obrigada aqui pelo convite. Agradeço a Lumena, a pessoa da Lumena, a todas e todos. Eu acho que seria, enfim, ouvindo um pouquinho, só entrei atrasada, mas ouvindo um pouquinho do que vocês estão falando, eu trouxe como contribuição um olhar para as pessoas que se encontram em privação de liberdade. A vulnerabilidade na questão de saúde, né, de acesso à saúde dessas pessoas que estão ali privadas de liberdade. Eu atuo com o direito criminal há 15 anos, então tenho uma realidade muito próxima com o cárcere. E essa atuação foi crescendo ao longo dos tempos, porque eu, enfim, faço, para além da advocacia criminal, para além de ter clientes que infelizmente são submetidos ao cárcere, eu também atuo em alguns projetos sociais, né, uma ONG na qual eu sou diretora, que se chama IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que promove projetos de educação dentro de unidades prisionais, e outros projetos, né, visando ali a efetiva garantia do direito de defesa, e tive a honra de assumir essa presidência dessa Comissão de Política Criminal e Penitenciária na OAB em 2019, para a gestão que vai até 2021, então o contato cada vez se aproxima mais. A Lumena querida, inclusive, participa de um dos projetos conosco, na verdade de dois, um de poesia e um fanzine também, com mulheres que estão ali em situação de privação de liberdade. É muito curioso, porque o que se fala do cárcere é muito diferente do que é o cárcere, né? Então, a gente tem, por vezes, uma visão muito equivocada do que seja, e de quem compõe, de quem é a massa que está lá dentro. Todas as informações que nos são passadas, infelizmente, prestam um grande desserviço. Porque a gente acaba esquecendo de que quem está lá dentro também são pessoas. A gente acaba esquecendo que a pena que a lei, que nós compactuamos como lei justa, impõe somente a pena de privação de liberdade, somente não, né, que é uma pena muito séria, e a gente se esquece disso e começa a exigir uma pena muito superior, que nós estamos lidando com perda de privação de dignidade, né, de privação de direitos mínimos de acesso, de condição à existência, inclusive. Então, só para fazer um panorama geral do que a gente está falando, o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo, né? E nós ficamos apenas atrás dos Estados Unidos e China. O problema é que esses países já entenderam que o encarceramento não tem sido uma boa alternativa, né, para o combate à criminalidade. Então, eles entraram no processo de medidas alternativas e de desencarceramento. E o Brasil não, o Brasil, em curva ascendente, é o que mais está aprendendo, embora ocupe a terceira posição, ele é o que mais cresce, né, e nós temos hoje uma população de aproximadamente 800 mil pessoas privadas de liberdade. Aqui em São Paulo, só em São Paulo, nós temos aproximadamente 223 mil pessoas encarceradas. Desse tanto, quase 40 mil são mulheres. E nisso tudo, quem são essas pessoas que estão presas, né? Nós temos ali 65% de pessoas negras que estão em privação de liberdade. Então, veja, nós selecionamos exatamente as pessoas que nós queremos prender, as pessoas que nós queremos tirar da vista, né? Não é só isso, não se trata mesmo de combate à criminalidade, não se trata ali de punição correta, nós estamos falando de problemas estruturais, sociais muito sérios e que acabam conduzindo pessoas ao cárcere. Dessas aproximadamente 800 mil pessoas, 41% dessas pessoas são presas provisórias, elas ainda não tiveram uma condenação definitiva. De mulheres encarceradas, 75% delas estão presas pelo crime de tráfico de drogas, que é um crime praticado sem violência e sem grave ameaça. E aí, olha, o tráfico, e eu estou dizendo pequenos tráficos, e grande parte delas, inclusive, por serem usuárias, né? Nós temos um problema seríssimo aqui de legislação, que acaba prendendo muitas pessoas, especialmente se elas forem encontradas em espaços periféricos, por crime de tráfico, ao invés da conduta de uso pessoal. Então, só para citar um exemplo, eu tive um cliente de classe alta, universitário de uma universidade muito de ponta, com pais com
carreiras destacadas, e aí ele foi pego com 200 pílulas de êxtase. E o juiz entendeu que ele não poderia ser traficante, né? Porque, assim, afinal de contas, aquele menino de classe alta, com aquela família estruturada, com acesso à universidade, não poderia praticar traficância, nem entre os amigos, e isso também é considerado tráfico. E eu tive uma mulher presa com 2 gramas de maconha, que foi considerada traficante, porque ela estava num espaço, ela era negra, periférica, e estava num espaço propício para realização, para o comércio de tráfico de drogas. Então, é uma disparidade absurda. Então, a gente encarcera, né, pessoas, em grande maioria, que têm nível de escolaridade muito baixa, 61% dessas pessoas estão entre analfabetos e nível fundamental incompleto, né? Nós temos, são maioria jovens também, 54% das pessoas têm até 29 anos, e 30% das pessoas têm até 24 anos de idade. Então, é um número muito assustador, que nós estamos encarcerando muitas pessoas jovens. E aí, para acalentar um pouquinho também, elas estão presas por crimes que não impõem violência à pessoa. Desse universo de 800 mil pessoas aproximadas, porque a gente tem um dado muito impreciso aí com relação aos números, nós temos 15% de presos e presos que praticaram crimes contra a pessoa. Do resto, não. Então, 30% relacionado ao tráfico de drogas, 45% relacionado a crime contra o patrimônio, 15% de crime contra a pessoa e 10% de outros crimes no geral. Então, veja, quando a gente trata de cárcere, né, as matérias que se passam no jornalismo, nós vemos, olha, estuprou uma criança, então nós vamos soltar todos os estupradores, os assassinos. Não, nós temos ali presos apenas 15% que praticam esse tipo de crime. O resto não se trata de crimes contra a pessoa. Então, de que violência nós estamos falando? Nós estamos construindo aqui um espectro punitivo tão grave por crimes relacionados a patrimônio, ao uso de drogas, que também está super relacionado a isso, e que acaba sendo uma forma de ingresso no mercado informal, né, que é o que eles acham de trabalho, e estamos ali retirando outras possibilidades, porque nós não estamos trabalhando na estrutura. E aí tem todo um preconceito no atendimento dessas pessoas, né, porque é isso, a grande mídia vende um objeto para a gente que não é real. Então, ali estão pessoas que são detentoras de dignidades e de direitos. E nesses espaços, né, porque a gente vai alimentando essa cultura de vingança, porque não é mais de punição, é de vingança, nós temos espaços completamente insalubres, espaços com superlotação, nós temos 171% de nível de superpopulação. Então, assim, os espaços que poderiam compor, nós estamos chegando a 200%, então, assim, é uma maluquice, e não há construção suficiente de unidades prisionais que deem conta, porque a nossa lógica é a de encarcerar sempre mais. Ao contrário, nós teremos que, o investimento de construção em unidades prisionais deveriam ser feitos em moradia, emprego e educação. Isso é a conta-chave, e que nós não conseguimos atinar ainda, infelizmente. Então, nós temos um déficit hoje de mais de 300 mil vagas para pessoas que estão em privação de liberdade. Uma pesquisa foi feita e levantou que apenas 37% das unidades prisionais têm equipe mínima de saúde. Os lugares que contam com equipes de saúde não contam com médicos. Nós temos ali muitas enfermeiras, técnicos de enfermagem, muitos técnicos, na verdade, e pouquíssimos médicos, né? A quantidade de médicos para atender todo o nosso sistema é ínfima. Em São Paulo, nós temos 176 unidades prisionais. E foi também a partir de um dado que nós levantamos, que nós estamos tentando realizar um projeto de saúde por essa comissão que eu presido, para tentar levar um mínimo de acesso à saúde para as pessoas que estão ali privadas de liberdade. Nessa pesquisa, nós verificamos que nós temos um número de 1.112 médicos para um atendimento de 800 mil pessoas. E aí, nós estamos falando que não mas se fizer a conta, talvez atenda a necessidade. Não. Esses médicos, embora estejam cadastrados, eles não têm ali a carga efetiva de todos os dias. Por vezes, eles comparecem uma vez a cada 15 dias. Então, o acesso é ínfimo. Nós temos, por vezes,
por vezes, nem sempre, tá? Acessos a esses técnicos de enfermagem e raras vezes a enfermeiros, e a exceção da exceção é esse acesso aos médicos, porque tem esse cadastro com esse número para todas as unidades, mas que, na verdade, eles não estão cumprindo aquela carga que seria necessária para o atendimento. Então, nós estamos falando de uma defasagem absurda. O nosso sistema é lotado de pessoas diabéticas, hipertensas, com insuficiência renal. Eu não vou saber aqui os nomes técnicos para esse tipo de patologia, vocês podem saber muito melhor do que eu, doenças cardiorrespiratórias. Então, também, né, numa pesquisa agora no momento de pandemia, a OAB solicitou à Secretaria de Administração Penitenciária dados para que a gente conseguisse mapear como é que estavam as condições de saúde das pessoas em privação de liberdade, quantas delas estariam no grupo de risco. Nós recebemos uma lista de que mais de 25 mil pessoas, acho que eram quase 26 mil pessoas, dentro desse grupo de risco. Infelizmente, elas estão ali, estão sujeitas ao vírus, e a cada dia, quanto mais as testagens são realizadas, os números se revelam muito maiores, né, e aí o Estado tenta dizer, olha, mas o índice de mortalidade é baixo, a gente não sabe quais são as consequências dessa doença ainda, né, tudo é muito novo, então não podemos considerar que a contaminação é ok, porque ela não é ok, né, então o número de testes revela, assim, que a maior parte das pessoas testadas estão contaminadas. Tivemos uma unidade prisional com 2.000 pessoas, acho que 1.600 pessoas, porque é isso, nós temos unidades projetadas para abrigar 900 e nós colocamos lá dentro dela 2.000. Então, nós tivemos em uma unidade aproximadamente 1.400 e poucas pessoas. Elas foram submetidas a teste, lá foi um projeto piloto de testagem em massa, e saiu mais de 800 pessoas positivadas, e estavam todas misturadas. Então, se fossem refazer os testes dali a alguns dias, provavelmente todo mundo ali se contaminou, porque eles estavam juntos nas mesmas celas. Essas celas que não têm nenhum espaço de ventilação, essas celas que não proporcionam o isolamento e o espaço necessário entre as pessoas, nesses espaços em que há escassez de produtos de higiene. Pior do que os produtos de higiene, a escassez de água, né, nós oficiamos as 176 unidades aqui de São Paulo para poder requerer as condições. Eles não falam em racionamento, eles falam em uso racional da água, mas quando realizadas as inspeções no local, verifica-se que há racionamento mesmo, então eles desligam, disponibilizam água, por exemplo, 2 vezes ao dia, o banho dura cerca de 2 minutos para cada pessoa. Dentro de várias celas, inclusive, não tem vários vasos sanitários, as pessoas têm que tem um buraco no chão, e que elas têm que tapar após o uso, até que aquilo, depois jogam água, até que aquilo se dissolva para algum outro lugar. Então, vejam, tem proliferação de bichos, de sarna, de pulga, de barata, isso sim, é um espaço tenebroso. Eu estou vendo aqui alguns rostos, né, assim, meio que, nossa, é exatamente isso, e quando passa, né, na televisão, eles têm um monte de refeições por dia, querem mais o quê? Olha isso, não, é isso, gente, isso não é o cárcere do Brasil. A imagem que se passa, que se quer vender aqui, são os cárceres da Suíça, porque no Brasil não é essa realidade. E eu digo isso da grande parte mesmo, eles montam algumas unidades modelinho para poder mostrar para as pessoas, mas selecionam quais são os presos que vão para lá. Tem todo um processo, inclusive, em tese de corrupção envolvida para conseguir essas vagas nessas unidades prisionais, e que, assim, são pouquíssimas nesse universo, e que quem tem acesso é quem continua tendo maior poder econômico. Eu acho que o problema de racionamento da água é um problema muito sério, né, porque isso ele inviabiliza a questão de qualquer tipo de higiene. Com a pandemia, isso se aprofundou muito, o Estado não fornece a quantidade de produtos de higiene suficiente para as pessoas que estão presas, a família acaba tendo que enviar muitos produtos, né, então eles mandam uma coisa que chama-se jumbo, e isso era permitido antes a entrega pessoal, com a pandemia isso foi suspenso, e as famílias precisam enviar isso por Sedex, numa caixa específica e tal. Acabou que tendo uma redução nos produtos, porque o Sedex encareceu, para além do custo do Sedex, com essas caixas e tudo que acabam sendo mais caras, né, então acabou que elas precisam reduzir a quantidade de coisas enviadas para compensar nos valores.
então os produtos também diminuíram um pouco, que dificulta mais ainda essa questão. A questão da alimentação é também um problema muito sério, e não é para falar a alimentação é estragada, isso tudo, enfim, essas questões são super, as reclamações passam muito, mas para além delas, o que é grave é o número o índice de nutrientes que as pessoas recebem ali. Eles recebem 3 refeições por dia. O café da manhã, que é em tese pão e café, o almoço, que a maioria das vezes é arroz, feijão, ou linguiça ou salsicha, porque a carne são as carnes mais baratas. Salsicha e ovo, é regra, muitas e muitas vezes, não tem ali uma legume, fruta, verdura, e aí, e o jantar. Então, assim, às 6 da manhã, em 5 e 6, eles tomam café, entre 11 e meio-dia eles almoçam, entre 5 da tarde, mais ou menos, eles jantam, e depois só no outro dia de novo, entre as 5 e 6 da manhã, com essa comida que não fornece os nutrientes necessários para que a gente crie uma imunidade suficiente para combater o vírus. Então, assim, não só esse vírus, né, mas todo e qualquer outro vírus. Então, o acesso ali à saúde é um problema diante desse espaço completamente insalubre. O nosso Supremo Tribunal Federal já entendeu que a nossa prisão no Brasil, ela é inconstitucional, ele entendeu que as prisões brasileiras são consideradas um estado inconstitucional de coisas. O que é isso, né? Porque entendeu-se que as prisões impõem sistematicamente violação dos direitos humanos à pessoa que está encarcerada. Então, nós estamos falando de um sistema que é completamente falido. Ele não atende a nenhuma necessidade de ressocialização, porque grande parte das pessoas que estão ali sequer tiveram acesso à socialização. Então, a gente fica pugnando para aquelas, mas não aprendeu, não saiu melhor, fala, desculpa, quem é que nessas condições pode sair melhor de algum espaço? Não existe, né, não tem como a socialização ser dessa maneira forçada, não é assim que a gente mantém a humanidade das pessoas, a gente está retirando a humanidade delas, como é que nós esperamos que elas saiam dali? E eu falo que sempre quando eu converso com outro público, que olha, gente, que é quando foge um pouquinho da questão dos direitos humanos ou da área jurídica, criminalistas, na verdade, que são grandes defensores de liberdades, eu sempre brinco dizendo, olha, se vocês pelo menos não entenderem que quem está ali são pessoas, são seres humanos que merecem ser tratados com dignidade para que possam ter alguma chance de saída digna, pensem que se saírem pior, assim, que nesse modelo é consequência, tanto que os números de reincidência são altíssimos, vai sair pior e as próximas vítimas podem ser cada um de vocês. Então, o que a gente, já que eu vou para a questão, se não for humanitária, é utilitarista. Nós precisamos brigar para que as pessoas tenham condições, acessos melhores em estabelecimentos prisionais, especialmente acesso à saúde, porque é direito à vida, porque senão elas vão sair dali piores e as próximas vítimas podem ser qualquer uma de vocês. Né? Eu não sei como é que eu estou de tempo, eu queria mais passar um panorama do que são as prisões aqui, e das faltas de acessos, dessa questão da humanidade que nós estamos retirando, para a gente conseguir, enfim, dialogar um pouquinho. Legal, Priscila, muito obrigada. Eu acho que a gente podia iniciar o debate e dar mais oportunidade para as pessoas se colocarem, para os alunos colocarem dúvidas. A gente teve alguns comentários aqui no chat. Vamos aproveitar, gente, que estamos aqui com essas pessoas com tanta experiência, né? Super obrigada também, Priscila, para poder fazer o diálogo, colocar, né? Nós temos aqui, Priscila, a Nana, a Juliana e a Mariana, que também fazem parte da oficina de fanzine, né? Que estão aqui conosco, a gente está, inclusive, aberto para os alunos, né? Então, vamos lá, gente, se anime para a gente conversar, que acho que é uma oportunidade importante, né? Catarina Ramos Carvalho. Quer comentar, Catarina? Vamos lá, Catarina, fala para a gente aí. Oi, dá para me ouvir? Fala um pouquinho mais alto para a gente. Peraí que eu vou botar o fone, então. Dá para me ouvir agora, melhor?
sim. Não, eu só queria saber, porque assim, a gente sempre vê, né, desse ponto como as pessoas que estão encarceradas são vistas só como pelos crimes ou até pelos não crimes que cometeram, né, como ela mesma falou, às vezes não é necessariamente uma coisa tão absurda e tal, e aí eu sempre fico pensando a gente sempre fica, né, vendo tem que reinserir na sociedade e tal, mas já existe alguma coisa encaminhada aqui no Brasil, ou ainda é muito ideal isso, ou já tem alguns projetos de pensar nesse caso de quando a pessoa sair do cárcere para voltar na sociedade, assim, com alguma possibilidade de trabalho, alguma coisa assim? Então, no nossa lei prevê, estabelece ali, a lei não, nosso direito penal, ele estabelece duas finalidades para a pena, né? Tem as preventivas e tem as repressivas. As preventivas é para que a sociedade toda tenha como exemplo aquela outra que foi presa, então, que não pode praticar esse tipo de conduta, então é uma forma de prevenir, que nós já entendemos que não é essa também, e a repressiva que também tem dois ramos, que então, olha, é a pena pela pena de punição mesmo, uma espécie de vingança, é uma espécie de, olha, vai pagar pelo teu erro, e a outra que é a ressocializadora, que é bem nessa toada de pergunta que você acabou de me fazer. É que a gente não investiu nessa segunda ramificação, que é a ressocialização. Então, nós não oferecemos condições de educação e nem de trabalho para as pessoas que estão lá dentro. Elas já não tiveram, vocês viram, 61% das pessoas são analfabetas ou têm apenas o ensino fundamental. Então, elas já foram para o cárcere sem acesso à educação. Então, lá nós não fornecemos condições de ensino e nem de trabalho. Quando elas saem, vejam, nós somos muito preconceituosos, então, quando entram, os acessos são mínimos, quando saem, eles são inexistentes, né? Não há nenhum projeto efetivo de reinserção dessas pessoas, né? O Estado possui ali uma central de ressocialização que tenta uma coisa, acompanhar se a pessoa conseguiu alguma coisa, conseguiu trabalho, mas não existe uma ação efetiva que consiga fazer com que essas pessoas tenham educação e tenham trabalho, né? Não, isso não existe, é ideal, ainda, infelizmente, o que se fala é muita falácia e pouca efetividade na verdade, né? Nós não temos, e isso é muito claro, porque não há dentro das unidades possibilidades para que todas as pessoas tenham acesso à educação e nem a trabalho. Por exemplo, vou trazer aqui Santana, que é a feminina. Nós temos aproximadamente 2.050 mulheres ali em situação de encarceramento. Ela é uma unidade sentida como padrão, porque tem alguns galpões ali com fábricas instaladas para que as mulheres consigam trabalhar. Mas ela é a exceção. Então, assim, cerca de 600, 700 mulheres ali trabalham. O resto não, e esta é a padrão. Só que quando você vai para o número de mulheres que estão estudando ali, isso cai, assim, bruscamente, nós não temos sequer 100. Por quê? Porque essas que optam por trabalhar não conseguem estudar porque os horários são incompatíveis. E em trabalho e estudo, grande maioria dos filhos dessas mulheres necessitam dos salários delas. Então, elas preferem trabalhar a estudar para conseguir contribuir com a renda dos filhos, né, para o sustento dos filhos. Então, continua sem acesso. A qualificação, a gente sabe que é cada dia mais exigida, né, e ainda para os empregos que não exigem qualificação, para o empregado doméstico, esse tipo de serviço, as pessoas não aceitam nas suas casas alguém que já esteve cumprindo pena. Então, nós somos muito ainda preconceituosos, o Estado não faz a sua parte, e as pessoas individualmente também não. Então, é um processo muito duro. A pessoa que sai do cárcere, ela sai pronta para voltar para o cárcere. O processo de reintegração para o cárcere, ele é muito mais fácil, muito mais acessível do que ser reintegrado na sociedade, porque nós expulsamos essas pessoas, sempre, né? O Estado expulsa e o indivíduo, por si só, também expulsa. Então, é um problema seríssimo, porque nós não... É isso, enquanto nós não desencarcerarmos, para que a gente tenha e nessa quantidade pequena, nós consigamos investir, para que só estejam presas pessoas que precisam estar presas e não toda e qualquer pessoa que tenha um alvo marcado, nós não vamos seguir no processo de ressocialização nunca, porque é impossível instituir trabalho e educação para esse número imenso de pessoas ali em privação de liberdade.
infelizmente, né, não tem nem sequer em vista um projeto desse. Só para completar, né, Priscila, para não parecer que as pessoas não querem estudar, nessa penitenciária, nessa prisão que a Priscila falou, mais de 300 mulheres estão na fila para poder estudar. Então, você tem 100 estudando e mais de 300 querendo estudar e sem acesso, né? A Carolina Soares quer fazer uma pergunta. Bom dia. Depois o Que Daniel e o Matheus. na minha região tem um sistema que é a PAC, eu acho, que é a associação, eu não sei direito a sigla, mas que é considerado um modelo mais humanizado do CARCERI. Lari, fecha o microfone, está dando microfonia, quem mais estiver aberto também, por favor. Que é considerado um modelo mais humanizado. Eu não sei se é nacional ou como funciona. Eu queria saber se tem alguma informação a mais. As APAC, tá ligado. As APACs, elas têm muita interferência, muita relação com as igrejas e com entidades sem fins lucrativos, né? Então, é isso, elas contam com esses investimentos e com esses auxílios para que elas possam existir, porque elas não são o padrão oferecido pelo Estado, então elas são unidades modelo. Essas APACs, elas selecionam quais são as pessoas que vão para lá. Então, esses que nós estamos falando que tem o alvo, provavelmente não vai para uma PAC, ele não vai preencher os requisitos para essa prisão. Então, nós vamos continuar seguindo nessa falta de possibilidade de reinserção, já que vários não foram sequer inseridos na sociedade. Nós vamos continuar levando quem já tinha um pouquinho de possibilidade para essas APACs, e aí a grande crítica que se faz é a questão religiosa, porque entende-se ali um pouquinho da extrapolação, da imposição de algum tipo de religião dentro, né, dentro dessas unidades, para que as pessoas consigam ali, olha, você vai, mas você tem que frequentar esse culto, essa missa, ou enfim, tem muita essa mistura mesmo, religião e nós já sabemos que a história já nos mostrou que religião e Estado dá um problema muito sério, né, quando há essa junção de forças na punição de pessoas, no acompanhamento de custódia de pessoas. Então, esse é o nosso grande receio. Das unidades prisionais, ela tem um pouco mais de recursos? Tem, porque isso, ela é montada, ela não pode ter superlotação, então é isso, no momento em que nós tivermos unidades que comportem exatamente o número de pessoas para as quais ela foi projetada, nós vamos estar lidando com espaços que não vão ser insalubres, que não vai precisar ter racionamento de água, que o número de produtos de higiene vai ser suficiente. Por que nada disso dá? Porque nós colocamos 3 vezes o número de pessoas que poderiam estar ali. Então, as APACs, elas têm essa exigência de que não pode haver superpopulação, não pode haver superlotação. Então, fica mais fácil a administração. Só que elas são pouquíssimas, né, e é isso, elas selecionam o preso que ela quer custodiar. Agora é o... Matheus. Deixa eu ver aqui, quem que é? Matheus, depois Daniel, né? Desculpa, o Daniel primeiro. Acho que o Daniel está o primeiro, professor. Isso. Primeiro o Daniel. Oi, pessoal, bom dia, vocês me ouvem bem? Vimos sim, Daniel, pode ir. Perfeito, obrigado, professora. Primeiro eu gostaria de agradecer pelas apresentações, acho que foram todas muito úteis para nós, muito tocantes, inclusive. É importante a gente ter acesso a esse tipo de conteúdo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Sofia. A senhora comentou um pouco sobre o fardo epidemiológico das doenças crônicas não transmissíveis, né, nas populações indígenas, então diabetes, hipertensão, obesidade. Eu gostaria de saber como é que é feito, né, o acompanhamento dessas condições nas populações em que isso é mais frequente, pelas equipes de saúde, e como é que esse processo foi afetado pela pandemia. Muito obrigado. Certo. Daniel, então, assim, faz alguns anos que alguns pesquisadores estão encontrando essas doenças em alguns povos indígenas. Particularmente entre os Xavante, isso ficou bastante evidente nos últimos anos, uma porcentagem muito grande de casos de obesidade, diabetes, principalmente, mais até do que a hipertensão.
em boa parte dos povos amazônicos, também a gente vê a presença da hipertensão com muita força. Você pergunta como que é esse acompanhamento. Isso vai depender muito de como você... Gente, tem alguma coisa... Alguém está aberta? Está dando muita microfonia, né, gente? E aproveito só para dizer que o Reginaldo teve que sair, mas está aberto para perguntas depois, tá? E, por favor, desliga o microfone. Tá, vamos ver se agora ficou melhor, né? Então, esse acompanhamento, na verdade, depende muito de como está estruturado o serviço de atenção à saúde dos povos indígenas. Então, isso tem muito a ver com a mudança no modo de viver dos próprios povos indígenas, né? Se você tem uma mudança de dieta, de trabalho, do modo de viver, você vai tendo também alterações e novas doenças. E as doenças crônicas não transmissíveis acabam aparecendo. Nessa pandemia, o que a gente tem visto é que os povos que têm uma porcentagem de obesidade e de diabetes, você tem uma incidência maior de casos graves. O que a gente está vendo, por exemplo, em relação aos chavantes. Isso é bastante visível, embora a gente não tenha ainda um estudo sobre isso, né? Eu acho que tem também alguns estudos, Daniel, que mostram um tal de um gene econômico, quer dizer, povos que tinham um modo de viver, que tinha, por exemplo, a possibilidade de se alimentar sazonal, então ele tinha todo um metabolismo adaptado para isso, então para segurar a energia, para segurar os nutrientes. E quando ele tem uma mudança da dieta, que fica, o tempo todo ele tem acesso à comida, mesmo seja comprando a comida industrializada, por exemplo, você tem uma absorção muito maior do que os não indígenas. Então, eles acabam tendo entre aspas, uma vulnerabilidade para adoecer por esse tipo de agravo. As doenças crônicas não transmissíveis, particularmente a questão da obesidade, da diabetes, né, e mesmo da hipertensão. Nessa pandemia é um pouco isso que eu falei. Se você quiser mais algum esclarecimento, o modo de lidar com isso depende muito de como está estruturado o serviço naquela localidade, naquela região, e também do contato que esses índios têm com o seu redor e as mudanças que eles tiveram durante a sua vida, né? É um pouco por aí, tá bom? Muito obrigado, professora, foi esclarecedor. Só para saber, né, porque realmente a gente estava vendo esse acompanhamento em rede das pessoas, né, na zona urbana, e eu queria entender se isso se aplicava também aos indígenas, mas deu para esclarecer bastante. Só para ver, Daniel, que tem política pública que pode mudar um pouco isso. Com mais médicos, foi a primeira vez no Brasil que os 35 distritos indígenas tiveram médico. Então, não é que não dá para fazer nada, tem muita coisa que podia ser feita na política pública de cuidado em saúde também, né? Tem uma, só um complemento, em cima do que a Lumena falou. Quer dizer, a gente tem trabalhado, por exemplo, no caso dos povos do Xingu, conversando com as comunidades sobre isso. Então, a gente tem feito uma pesquisa, que a gente chama de pesquisação, em que os indígenas estão presentes na investigação, na discussão do problema das doenças crônicas, o porquê que elas estão aparecendo, e nessa conversa, nesses exames, a gente está vendo que está aumentando o número de obesidade, diabetes, hipertensão no Xingu, e essas conversas com eles acabam levando a estratégias de enfrentamento super interessantes, né? Então, eles estão, por exemplo, alguns povos, como os Yujá, eles diminuíram o consumo das comidas de fora, das industrializadas, e aumentaram o plantio das roças. E isso eles estão levando como uma bandeira deles, do grupo deles, dessa coesão deles, né? Assim como esse mesmo povo tem uma coesão muito forte social,
em que eles estão enfrentando a pandemia, por exemplo, não deixando entrar. Eles estão em acampamentos, estão mais isolados, eles estão acompanhando essa epidemia desde quando ela nem tinha chegado no Brasil. Então, assim, cada povo vai reagir de uma maneira, dependendo também da estrutura e da coesão social, tá? Vamos lá, gente, acho que é o Matheus agora, né? Isso. Bom dia. Tem uma pergunta para Priscila. Recentemente eu vi que existe um número expressivo de presos que eles estão presos e ainda não tiveram o seu julgamento. Assim, se não me engano, isso é chamado de prisão preventiva, não é dentro da prisão preventiva, esses presos que ainda não tiveram seu julgamento. E eu vi que isso é relativamente importante justamente nos casos dos indiciados por tráfico de drogas, e é uma situação problemática principalmente quando esses indiciados são pobres, pretos, de periferia. E na maioria das vezes, no ato da prisão, a única testemunha assim, do flagrante é a testemunha policial. E existe um dispositivo do direito processual que é as audiências de custódia, certo? Essas audiências de custódia, elas não seriam importantes nesses casos, tipo, em que ainda não houve um julgamento? Não seria um dispositivo para dar mais, como posso dizer, aumentar a velocidade assim, da elucidação desses casos? E se funciona de fato essas audiências de custódia? Vamos lá, você falou das prisões provisórias, dentre elas tem as prisões preventivas, aqui tem a prisão provisória, tem algumas modalidades dela, mas aqui as pessoas permanecem presas aí sem julgamento, se chamam prisões provisórias, e a maior parte delas são as prisões preventivas. As audiências de custódia, elas acontecem quando a pessoa é presa, né, a previsão dela é que a pessoa é presa, então a lei determina, e isso não estava previsto em lei antes, foi uma orientação do CNJ, inclusive com um grande apelo do IDDD, que é essa ONG que eu disse lá atrás, que eu sou diretora, então o IDDD encampou, porque isso vem de vários outros países, e nós, nossa legislação processual penal demora muito para avançar, né, todas as civilizações mais avançadas têm leis que protegem, não é, ali, a pessoa em privação de liberdade do poder estatal, que é enorme, e a gente fica ali tentando ainda manter esse poder sem uma contrapartida. Então, a audiência de custódia vem muito nesse sentido de minimizar as prisões irregulares, né, essas fundadas exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Passou esses dias um caso de um projeto chamado Innocence Projects, em que foi comprovado ali, porque tinha filmar uma câmera num espaço em que o menino estava sem mochila, e ele foi conduzido como se ele estava com uma bebê no colo, passou acho que no Fantástico, e ele foi conduzido para a delegacia como se fosse, por tráfico de drogas com uma mochila com droga. E ele falou desde o primeiro momento, eu não estava com essa mochila, não estava comigo, enfim, e ficou preso um tempo, até conseguir ser solto, até que conseguissem as câmeras, porque teve essas advogadas desse projeto que conseguiram ali fazer pesquisa e entender que tinha uma câmera ali, e conseguiriam utilizar aquilo como prova. Então, a audiência de custódia, ela tem uma finalidade muito específica, para constatar se a prisão, de fato, foi regular, se houve tortura, e se a pessoa, ela pode sair, ou se ela precisa continuar, a partir daquele flagrante, presa preventivamente. Então, o juiz, ele tem que analisar, primordialmente, esses 3 fatores. O problema, e eu digo por São Paulo, que é onde eu atuo muito, é que você perguntou se elas funcionam. Em tese, formalmente, elas funcionam, materialmente, não, né, tem uma dentro do DDD, se vocês tiverem curiosidade, podem acessar o site, que mostra que a grande maioria das prisões em flagrante são convertidas em prisão preventiva naquele momento, que os juízes sequer apuram os relatos de tortura. Então, assim, muitas pessoas ficam com medo de dizer, de narrar as torturas, muitas pessoas têm medo de falar da ação policial, porque, em tese, eles são as testemunhas e estão ali ao lado, ou se não está ele, está o colega fazendo a custódia, então, muitas notícias sequer são trazidas ali, e quando são, os dados mostram de forma esmagadora que o judiciário sequer apura se houve ali excesso do policial. Então, é isso, materialmente mesmo, para a finalidade a que ela se destina,
nós precisamos aprimorar muito, os juízes precisam ter mais comprometimento com a audiência de custódia, para que a palavra da pessoa que está ali sendo custodiada, de fato, tenha validade, e não somente depoimento de policial. A polícia militar, infelizmente, ainda é uma polícia que tem uma condução muito militarizada, muito ditatorial, né? Nós não avançamos nesse sentido dos treinamentos, é uma instituição que trabalha com o racismo institucionalizado, sistemático, com um racismo que é estrutural e também não se consegue se libertar disso. Então, fundada a suspeita só acontece quando as pessoas são negras e periféricas. Então, é um conjunto de problemas. Você perguntou se as audiências de custódia não resolveriam essa questão dos presos provisórios. Então, ela tem um momento específico para acontecer, que é quando há a prisão. Depois já são outras modalidades de audiência, que é a audiência de instrução, debates e julgamento, né? Então, é nessas outras que o juiz também pode analisar se a pessoa pode ser solta ou não, ou durante a condução do processo. A lei agora pede que o juiz reanalise a necessidade de que a pessoa continue presa periodicamente. Antes não tinha. A nova lei de reforma ali da nossa legislação processual penal trouxe essa obrigatoriedade para que os juízes revisitem. E aí, como é que eles fazem? Não vejo alteração no quadro. Então, eles sequer observam mesmo. Então, o problema é que o nosso judiciário, em especial o judiciário brasileiro, mas especialmente o judiciário paulista, os próprios ministros do Supremo, os próprios ministros do STJ estão reclamando muito do posicionamento do Tribunal de Justiça Paulista, porque eles são muito conservadores, eles não acolhem os julgados e os direcionamentos dados pelas cortes superiores, eles encarceram demais, não soltam pessoas que deveriam estar soltas, e várias decisões são reformadas nos tribunais superiores, porque o Tribunal de Justiça é um tribunal conservador que se identifica como tribunal bandeirante. Saiu hoje uma matéria na Folha em que o final é: não podemos mais ser esse tribunal bandeirante, não podemos mesmo. Então, eu falei muito, desculpa, é que você me fez algumas perguntas. Então, a audiência de custódia ela já existe, mas é para um momento específico, que é naquele início, não tem previsão para que ela aconteça num segundo momento. E aí, qual seria a alternativa? Que o juiz, de fato, cumpra o seu papel quando ele vai fazer essa reanálise, e quando não houver necessidade de manutenção da prisão, que ele solte. O problema é que ele não faz isso da forma comprometida como deveria. Entendi, professora. Muito obrigado. Imagina. Tem mais alguém agora, Lari? Tem uma pergunta do professor Arthur Quioro. Arthur, você quer falar ou a gente lê? Não, melhor falar, né? Eu já escrevi para ter mais objetividade, pô. Eu posso falar, então. Primeiro, assim, gostei demais da apresentação, nas 3 apresentações, né? Teria várias perguntas para fazer, mas, em particular, eu queria aprofundar um pouquinho com vocês como é que, nas comunidades com que vocês estão trabalhando diretamente, esse discurso negacionista, essa postura de afronta às medidas não medicalizantes, né? Isolamento social, uso de máscara, não ter aglomeração, como é que essa coisa impacta na resposta, tanto de povos indígenas, nas comunidades periféricas, a coisa voltou agora, né? O uso nas comunidades periféricas e entre a população privada, porque são populações, né, que têm em comum a vulnerabilidade, mas com histórias, com características muito distintas, né? E imagino que essas coisas cheguem também de forma distinta. A outra coisa é a questão da comunicação, né? Me parece que uma questão muito crítica é como a comunicação tem se dado, como é que chegam as informações, como é que rola o conjunto de orientações sanitárias, de medidas protetivas. Então, eu queria que vocês aprofundassem um pouco, né? E, em tese, acho que para nós é muito interessante ser o seguinte: de quem seria a responsabilidade? Então, perguntar, por exemplo, para a Sofia, explicar para a gente melhor. Sofia, nesse caso, além do Ministério da Saúde, quem é que chega junto? São as secretarias municipais? É a CESAI? É a FUNAI? São os governos estaduais? Ou são as ONGs que têm que correr atrás? No caso, por exemplo, do sistema da população privada de liberdade, de quem teria que estar assumindo isso? Os governos estaduais, através das suas secretarias de assuntos penitenciários? São as secretarias municipais? São as secretarias estaduais? É todo mundo? É o Ministério da Justiça?
E no caso das populações que vivem em comunidades periféricas, com situação de maior vulnerabilidade, quem que tinha que estar entrando além da própria organização comunitária? Como é que essas redes, né, poderiam estar se apresentando de suporte? Viu como era melhor ter lido? Assim não faria tanta pergunta. Mas foi bom falar. Vamos lá. Priscila. Essa? Posso? Vamos lá. Você falou do negacionismo, né? E eu acho que da responsabilidade. Com relação ao negacionismo, é curioso como isso chegou de uma forma muito diferente no sistema prisional. E por que isso chegou dessa forma? Porque as unidades ficam a cargo da Secretaria de Administração, tem o Ministério da Justiça, né, executivo, e aí nós temos aqui os governos locais que promovem a gestão dessas unidades prisionais. E desde o início... Ai, gente, desculpa, live tem dessas coisas, né? Deixa só eu tirar do... Alguém vai respondendo, eu volto, eu vou tirar aqui do gancho. Quer entrar, Sofia? Pode ser. Então, oi, Arthur. Bom, você conhece bem essa questão, né? Eu acho que, assim, em relação ao negacionismo, teve muito impacto, sim, né? Como eu falei antes, quer dizer, o uso que os indígenas têm feito em relação às redes sociais, elas são super importantes, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma entrada de fake news e do próprio negacionismo muito forte, né? Então, essa doença, por exemplo, ela entrou em algumas aldeias como os sintomas estão muito semelhantes ao da gripe. Então, alguns povos dizem, não, ela já passou por aqui, já deu tudo certo, não precisa mais nada. Então, esse descuido, essa falta de comunicação, as duas perguntas suas estão ligadas, a falta de comunicação, de interlocução com a base, com as aldeias, com as lideranças, com os conselheiros, tem sido uma coisa frequente entre os povos indígenas, né? Essa comunicação entre o nível central e a ponta está muito fragmentada, está muito distante. Então, assim, em alguns distritos você tem uma boa interlocução entre os gestores distritais do Ministério, ligados à CESAI, junto aos indígenas, e outros, muitos, não têm essa interlocução, né? E aí, aquela questão, por exemplo, você conseguir fazer uma discussão com os índios sobre interromper ou suspender um Quarupi, que é uma festa que aglomera várias etnias, foi uma coisa dificílima, mas foi super necessária. Então, daí que, falando um pouco em cima das redes, né, que vocês vão ver mais para frente, não só as redes de serviços, mas as redes interinstitucionais têm que ser acionadas. O que a gente tem trabalhado, e aí começou a melhorar essa comunicação, quando a gente começou a trabalhar junto, então nós, da universidade, né, as ONGs, como o ISO, o Instituto Socioambiental, a FUNAI, o Ministério da Saúde pelos distritos, né, e as associações indígenas. Quando você tem uma rede que contempla toda essa diversidade de atores, você tem um impacto e uma comunicação muito melhor, muito mais fina, muito mais interessante, né? Então, a partir dessas conversas é que foi um pouco desfeita, desconstruída essa questão do negacionismo. Mesmo assim, alguns povos ali tiveram que passar por mortes, infelizmente, para perceber que não era uma gripezinha. Então, essa comunicação ambígua do governo, ela impactou muito mal ali, né? Fazendo com que vários indígenas permanecessem num ir e vir da cidade muito intenso e carregando o vírus para dentro das áreas. Ao mesmo tempo, a própria equipe de saúde, em alguns lugares, né, foi também inconsequente, como alguns casos que entraram porque estavam nas CASAI, Casas de Apoio à Saúde do Índio, fora da área, entraram tinham contato com doentes da própria CASAI, quer dizer, então, esse negacionismo eu acho que atrapalhou muitíssimo, muitíssimo, e a comunicação, como é a segunda pergunta, ela, de fato, ela ficou muito a desejar.
já dependeu muito dos interlocutores e dos atores locais de cada região. Aonde você tinha ONGs, universidades e a própria interação entre as instituições, você teve uma comunicação mais efetiva e um posicionamento dos próprios indígenas também mais eficaz em relação ao enfrentamento da doença, né? Em relação ao que você perguntou das secretarias municipais ou estaduais, elas ficam muito distantes da questão indígena, né? Nunca é delas o problema. Então, mesmo para criar uma referência de média e alta complexidade, foi difícil, não existe ainda uma pactuação nessa questão. Isso é muito complicado, né? Agora, esses dias é que apareceu uma reunião do CONAS no Mato Grosso para discutir essa questão, né? Junto à Secretaria Estadual, as secretarias municipais e os distritos. Então, isso está lerdo, está devagar, né? Então, é um pouco isso que está acontecendo na questão dos povos indígenas. Vamos lá, Priscila. Desculpem, é que se eu não atendesse, ele ia continuar ligando. Então, voltando, na nossa estrutura, então, né, Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça, que traçaram, num primeiro momento, ali um plano de contenção da pandemia dentro do sistema prisional. Esse plano de contenção surge depois que muitas entidades que atuam na área prisional já entraram com pedidos, inclusive no STF. Então, veio uma demanda enorme pleiteando por adoção de medidas sob pena de responsabilização da sociedade civil, das organizações não governamentais, para a proteção do direito das pessoas em privação de liberdade. Então, foi muito que uma reação às nossas atuações. E, então, a questão do negacionismo acabou que sendo um pouco minorada dentro do sistema, porque a reação é isso, ela veio de forma antecipada, tão logo tenha sido noticiado pandemia, as instituições moveram mundos e fundos para a gente conseguir ali diminuir esses malefícios, né, que a pandemia podia causar dentro do cárcere. E aí, então, provocamos, e aí saiu uma portaria interministerial. Essa portaria entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, um erro, porque é isso, ela foi feita para prisões não brasileiras, de espaçamento entre uma pessoa ou outra, colocação de cortina entre uma pessoa e outra, então, assim, de fato, alguém que sequer conhece o cárcere, a realidade do cárcere. E aí nós continuamos a atuação. E nisso, por que é muito diferente, eu acho, do que estava agora da explicação com relação aos povos indígenas, porque a população em situação de encarceramento, é isso, ela tem visita, ela tem ali um contato com o mundo exterior muito, com a TV, com tudo isso muito próximo. De repente, quando se tira direitos dessas pessoas de que a visitação possa entrar, porque mostra que a pandemia é uma coisa muito séria, você não pode sair para o trabalho, os poucos que trabalham, porque a pandemia é uma coisa muito séria, se você sair, você vai retornar com contaminação. Você não pode mais... os que tinham, inclusive, saída temporária, todas foram vetadas, então se retirou ali deles muitos direitos. É uma população que já sofre restrição absoluta de direitos, ali naquele momento se viu mais restrita ainda, e cadê uma bomba, gente? É isso, você vai retirando, vai colocando, uma hora pega fogo. Então, o trabalho precisou ali ser de muita conscientização a respeito da periculosidade, da danosidade do vírus, de forma contrária ao negacionismo, para que eles pudessem ficar contidos, para que não houvessem motins. Então, é uma forma muito diferente de comunicação, que é assim, é de colocar medo mesmo, porque caso contrário, vocês vão ficar contaminados, vocês vão morrer, então nós estamos fazendo algo para a proteção de vocês. Então, o discurso negacionista ali não foi esse o implementado. E por quê? Não é porque isso foi uma adesão, né, porque de fato a gente está preocupado com eles. Não, porque a Secretaria de Administração Penitenciária, que estão ali sob a gestão do governo estadual, que é quem faz a gestão dessas unidades, sabe o problema que é administrar uma unidade prisional. Então, se não tiver essas explicações, se não tiver, de fato, esse esclarecimento sobre o problema da pandemia, a coisa ficaria muito séria, porque ela partiria para uma outra esfera. Então, teria um problema de saúde pública, uma crise sanitária, aliada à questão de motins. Né? Então, para que isso não aconteça, para que isso não acontecesse, o trabalho com vários panfletos informativos, num primeiro momento, as entidades se juntaram para fazer doação de máscaras para os agentes, a OAB, por exemplo, doou 2 máscaras
essas laváveis para cada agente prisional dentro do sistema, para que todas e todos tivessem acesso à máscara e não passassem contaminação para o preso e para a presa, porque vem dos agentes, né, todos os que se contaminam são contaminados pelo agente, que é o contato externo que se tem. Então, veio primeiro esse momento, depois vieram as doações de máscara para todas as pessoas que estão em privação de liberdade aqui em São Paulo. Então, o trabalho foi sendo de conscientização da gravidade do vírus, para que as pessoas ali entendessem por que não estavam mais tendo visitas, por que não estavam saindo, por que o jumbo vem depois de dias de atraso, por que vem em menor quantidade. É isso, eles foram sendo privados de mais direitos, e para que eles entendessem que isso era uma coisa positiva, precisou se levar à gravidade do vírus. Então, ali, por isso, não foi implementado o negacionismo, entende? Mas, ainda assim, o presidente editou um decreto para que não houvesse obrigatoriedade de uso de máscaras dentro do sistema prisional, enfim, e aí, claro, isso ainda bem foi vetado, mas ainda assim, com o decreto, as secretarias de administração penitenciária não acolheram, porque a bomba vai explodir no colo dos governadores, então eles entenderam que não poderiam seguir esse decreto da presidência e continuaram a instituir o uso obrigatório de máscara mesmo dentro das unidades prisionais. Então é isso, a gravidade precisou ser levada, não porque se quer cuidar deles, porque se acha que eles mereçam cuidados, mas porque os gestores não queriam problemas maiores, que poderiam ser consequência dessa restrição ainda maior de direitos da população privada de liberdade. Não sei se eu consegui responder tudo o que você havia perguntado. E aí, Ana Priscila, se eu pudesse comentar um pouco, a proibição de visita familiar, na verdade, não é só a questão afetiva que fica sendo agudizada, mas, por exemplo, no presídio que a gente estava, todo sabonete, todo produto de higiene era trazido pela família. Quem não tinha família para trazer, elas próprias, entre elas, faziam ações de solidariedade para dividir. Então, tem mais coisa que você fica privado nesse espaço quando você não tem mais a visita domiciliar, né? No caso da pandemia, produto de higiene é central. Então, enfim, não sei se o Estado conseguiu se organizar para isso com a velocidade necessária, né? Então, com a suspensão das visitas, um dos grandes problemas, para além da quebra do afeto mesmo, que é muito importante, porque é isso, estar ali, sem notícia do seu familiar, se ele está bem, se ele não está, se ele foi contaminado, se não foi, aquilo é desesperador, né? E naquele espaço ainda é muito potencializado. Mas, para além disso tudo, tem essas restrições mesmo, que é essa entrega do jumbo. Então, mas foi adaptado por SEDEX, diminuiu-se por conta, muitas pessoas agora estão sem receber porque não tem dinheiro para poder encaminhar o SEDEX, ou as que fizeram uma opção de mandar por SEDEX diminuíram a quantidade de produtos alimentícios e de higiene para conseguir arcar com essas despesas. Então, isso se segue agora por esse SEDEX numa caixa, que passa por ficar 3 dias parado, para depois ser higienizado, para depois ser entregue. Então, também tem um período ali maior. Mas a incomunicabilidade é um problema muito sério, porque daí não se sabe, a família é o centro do que traz a informação para fora do que está acontecendo lá dentro. Então, olha, a pessoa está doente, a pessoa está sofrendo isso, está sofrendo aquilo. Quando você corta isso, as pessoas ficam praticamente incomunicáveis, e ficaram durante todos esses meses. Agora, nesse mês de agosto, se iniciou um projeto pela Secretaria de Administração Penitenciária aqui de São Paulo, para aproximar. Então, o mês passado, final do mês, começou um projeto de cartas, a família escreve, encaminha foto por e-mail para a secretaria, eles escaneiam, imprimem, entregam para a pessoa que está ali privada de liberdade, se a pessoa lê, responde, e aí a mesma coisa, escaneia e manda para o familiar. E aí agora ampliaram, a partir de agosto, já final de julho, as visitas virtuais também para os familiares e para as pessoas que estão privadas de liberdade. Então, é um problema, porque nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem internet com conexão boa para poder fazer, muitas pessoas não sabem mexer, tem ali todos esses problemas, mas enfim, se está buscando ali, a OAB tem auxiliado muito nesses projetos para que eles não fiquem incomunicáveis, porque daí é uma violação absoluta, porque a gente não tem como saber como é que estão lá dentro. Então, é importante a comunicação, e ela está voltando, aí ainda muito precária, mas de alguma forma tentando minimizar também esse outro problema.
Mais alguém inscrito, gente? Aproveitando, né, nosso tempo aí. Sei que também a Sofia e a Priscila também tem questões de tempo, né? Se tiver alguma questão mais que vocês queiram colocar, a hora é agora, né? Que nós temos pouco tempo também para fechar, né? Eu acho que a gente podia, né, porque as duas me pediram também uma questão do horário, né, a Sofia tinha que sair às 11 especificamente, né, talvez a gente pudesse fazer, então, aí né, as coisas que vocês queiram colocar, para a gente também ir fechando, né, já agradecendo, vamos agradecer muitas vezes, porque está sendo muito interessante, muito importante, né, essa discussão da forma como vocês estão trazendo, diferentes enfoques, enfim, então, né, com vocês agora para a gente fechar, né. Então, eu agradeço muito aí o convite, é muito gostoso essa aproximação, são temas super importantes, gostei muito de ouvir a fala da Priscila, esse outro universo bem, né, de uma vulnerabilidade outra, né, mas que, assim, eu acho que essa pandemia, ela acaba sendo um prato cheio para um tema como esse, como a questão da desigualdade, como a questão do SUS, porque ela questiona isso tudo, né? Ela põe em xeque tudo isso, a atenção básica, por exemplo, e as redes, né? Ela põe em xeque tudo isso, de uma maneira muito dura. Então, eu acho que foi interessante essa conversa, acho que é possível aprofundar nos outros momentos. A gente vai observar ainda como essa pandemia vai evoluir aí nesse período, porque ela ainda demora, né? E queria dizer que, assim, só para fechar, um dos grandes intelectuais indígenas, como o Ailton Krenak, ele fala que esse vírus veio para preencher o vazio de afeto que a gente construiu... Sofia, só um minutinho. Gente, quem tiver aberto o microfone, fecha, por favor, está dando muita microfonia. Obrigada. Voltando um pouco, ouvindo um pouco o Ailton Krenak, que é um intelectual indígena, ele tem dito que esse vírus veio para ocupar um espaço vazio de afeto que nós todos construímos nos últimos tempos, né, com essa coisa do nosso individualismo, da nossa desapego ao redor. Então, você se vê obrigada a olhar ao lado e ver quem está com você, né, resgatar essa questão do afeto, inclusive em relação à natureza, à família, a tudo. Eu acho muito gostosa essa proposta dele e a gente não pode voltar ao normal, tem que ser outro mesmo. É um pouco isso que a gente queria falar hoje. Obrigada. Também gostaria de agradecer aqui a oportunidade dessa troca, importantíssima, né, acho que mais do que prazerosa, necessária, aproximar todas essas pautas tão diferentes, né, para uma questão tão central, que é a questão de saúde pública, aqui com pessoas que vão estar no fronte nessas crises, que não, eu acredito que há muitos anos não tínhamos uma como essa, e acredito que outras tantas virão. Então, que se tenha esse olhar, né, para que essas pessoas não continuem a ser excluídas, né, as pessoas em privação de liberdade, elas não contam, como eu falei, sequer tem equipe de saúde e não tem hospitais dentro de unidades prisionais, né, então elas precisam de acesso, quando doentes, elas precisam ser encaminhadas, sintomáticas, enfim, as sintomáticas elas ficam ali mesmo, outros com sintomas leves também ficam dentro, mas as que estão mais graves precisam ser levadas para o SUS, então o fortalecimento do SUS é importantíssimo, e fortalecimento com espaço para todas as pessoas, né, porque é investimento sério, porque um dos nossos grandes receios era que tivesse, assim, houvesse superlotação, né, dentro do SUS, e as pessoas privadas de liberdade ficassem ali, porque na escolha, enfim, que todos esses preconceitos viriam à tona, né, então quem que nós vamos salvar, o cidadão de bem, ou a pessoa que está ali cumprindo pena? Então, a nossa grande angústia é de que isso acontecesse, né, então, um investimento de que, para que isso não aconteça nunca, porque, infelizmente,
claro, obviamente, aqui exaltando o trabalho da medicina, mas não é só isso que compõe, né? Nós vamos saber que vai ter pressão da sociedade como um todo para quem que vocês vão salvar, né? Esse aqui que matou tanto, esse aqui que estava ali trabalhando e foi acometido pela mesma doença. Então, o investimento no SUS, na saúde pública, é essencial para que a gente sequer cogite esse tipo de possibilidade, sequer cogite que as pessoas que vão estar trabalhando precisem passar por pressionamentos como esses, né? Tensionamentos, assim, vindo da sociedade ainda muito preconceituosa. Então, eu estou muito feliz aqui, e, enfim, espero ter contribuído para a gente tirar do lugar de invisibilidade as pessoas que estão invisíveis, mas que não deveriam estar. Obrigada mais uma vez, Sofia, Priscila. A gente quer agradecer também ao Reginaldo, que teve que sair, né, nos avisou que ele tinha um horário. E dizer para vocês que a nossa intenção, né, enquanto coletivo de professores dessa UC, não foi só fazer uma discussão teórica sobre o assunto, mas foi fazer um convite para que cada um de nós, cada um de vocês, possamos nos colocar a necessidade de uma ação efetiva ou nos territórios onde cada um de nós está, ou, por exemplo, na universidade. A pesquisa que eu falei, a gente tem alunos que estão pedindo para fazer iniciação científica dentro da pesquisa, enfim, se engajando de alguma forma em espaços que possam contribuir nesse momento, né? Então, muito obrigada, não sei se a Lari, o Arthur, alguém quer falar alguma coisa? Não, quero só agradecer, obrigada, Sofia, obrigada, Priscila, foi ótimo, muito obrigada. E a nossa discussão, ela foi gravada e a gente vai disponibilizar depois no site do Lascaux, tá bom? Muito obrigada, gente. A Priscila mandou um vídeo também para a gente, né? E a Sofia mandou um vídeo de uma live que a gente vai colocar à disposição de vocês no Clécio, não como uma atividade obrigatória, porque a nossa aula hoje tem esse formato, mas como um complemento, e são bem interessantes as duas contribuições. Eu, se fosse vocês, olharia, né? Para que a gente possa aprofundar a conversa que a gente teve hoje. Né? Então, muito obrigada. Sem abraço no final, né, infelizmente, mas tchau. A gente continua aqui, né? Isso, nós continuamos nessa sala, né, gente? Só esperar um pouquinho e a gente já conversa. Tchau, Tiago, tchau, Gustavo, tchau, Isabela, tchau, Giovana, tchau, Felipe. Brincadeirinha, tá? Tchau, Tiago, tchau, Gustavo. Gustavo, parecia expulsão, né? Tchau, Gustavo. Gente, obrigada, Lu.